por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Amém? Os irmãos podem se assentar, meus irmãos. Deus seja louvado pela sua palavra nesta noite, né? Porque a palavra de Deus é fiel, meus irmãos, e verdadeira. A palavra de Deus, ela, né, cuida em operar tudo que Deus determine para ela operar. Nós não vivemos sem a palavra. A palavra é o alimento, né, que nos mantém de pé. Glória a Deus. E nesta noite, meus irmãos, aqui está uma passagem bem conhecida, né, da igreja do Senhor. Paulo aqui estava em mais uma de suas viagens missionárias. Aqui, né, o texto mostra que ele estava com a sua comitiva, né, e eles se encontraram em Troade. Essa viagem foi narrada por Lucas, e nós entendemos que Lucas também fazia parte da comitiva, né? O texto nos mostra, meus irmãos, que era o primeiro dia da semana, né? Domingo, primeiro dia da semana, domingo. E Paulo aqui teria de partir logo no dia seguinte, e ele aproveitou aqui bem o tempo, né? Aproveitou o tempo aqui, o máximo que ele pôde, aquele culto, para doutrinar, né? Para compartilhar tudo o que Deus estava fazendo naqueles dias, né? O que está acontecendo hoje. Era um culto de Santa Ceia, né? Naquele dia, um culto de doutrina da palavra. E Paulo aproveitou para, né, passar ali para os irmãos a doutrina e também contar as maravilhas que Deus estava fazendo. E o texto diz, meus irmãos, que o sermão de Paulo, né, se estendeu mais um pouquinho. Glória a Deus, né? O texto se estendeu mais um pouco, foi extenso. E um moço aqui nos mostra que um moço começou a ouvir a pregação de Paulo e se cansou. Amém? Aquele moço estava, né, ouvindo a pregação de Paulo. O texto diz, né, que ele cochilou, se cansou, né, e depois dormiu, né, dormiu. Não sei, não sabemos aqui, a Bíblia não fala quais foram as suas tarefas durante o dia, mas a Bíblia diz que ele, né, tomou sobre um sono profundo que sobreveio sobre ele durante o extenso discurso de Paulo, né? Então, meus irmãos amados, ele começou aqui a ouvir a mensagem no lugar inapropriado, né? No lugar indevido. O texto diz que ele estava sentado na janela e caiu e morreu, né? Aí começou o alvoroço no culto, irmãos amados, né? O jovem cai, está sentado no lugar impróprio para assistir o culto na janela. Veio sobre ele um profundo sono durante o extenso discurso de Paulo, e ele cochilou, dormiu,
aleluia, e caiu, e o texto diz que ele morreu. Começou então o alvoroço, mas Paulo aqui, meus irmãos, não havia razão para perturbação, porque o Jesus que ele estava pregando, aleluia, estava presente ali, aleluia. Então ele ora que o Senhor, e o povo viu o milagre. O rapaz recobrou a vida, né? E, aleluia, o nome do Senhor foi glorificado naquele culto. Mas aqui, meus irmãos, a gente pode tirar algumas lições para nós. Todos nós que estamos aqui, podemos tirar algumas lições aqui desse texto, desse episódio, aleluia, né? Primeira lição que nós aprendemos, meus irmãos, é a má escolha do local onde o jovem ficou assentado, né? Assistindo o culto, na janela. Meus irmãos amados, aleluia, Deus, Ele tem compromisso, né, com quem está dentro do culto. O diabo trabalha, gente. Tu acha que o inimigo está satisfeito de nós estarmos aqui? Mas Deus tem compromisso com quem está aqui guardado. Deus não tem compromisso com quem está sentado na janela, com quem está fora do pátio da igreja, mas Deus tem compromisso com quem está dentro do templo, aleluia. Então a má escolha aqui, onde o jovem ficou assistindo o culto na janela, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, que quem está na janela, aleluia, está fora. O estado aqui, aleluia, espiritual de algumas pessoas hoje, tem muita gente, meus irmãos, que está na janela, aleluia. Tem muita gente que vem para os cultos, vem para a igreja, aleluia, assistir os cultos da janela, aleluia, sem compromisso, aleluia, sem propósito, meu irmão, para com o trabalho de Deus. Temos que vir para o culto com propósito. Sentar na janela é vir para o culto sem um objetivo, sem um propósito de adorar o Senhor, aleluia, sem compromisso com o trabalho de Deus. Então, algumas pessoas vêm, aleluia, muitas das vezes para o culto para arrumar uma namorada ou namorado. Outros vêm para o culto, né? Eu preciso arrumar uma porta de emprego, aleluia. Outros vêm para o culto porque, né, não tem, aleluia, uma outra coisa. Eu vou para passar o tempo, aleluia. Mas eu creio que quem está aqui nesta noite veio para adorar o Senhor. Quantos vieram adorar o Senhor nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com propósito, irmão. Tem muita gente aqui esgotada pelo cansaço do trabalho, pela luta do dia a dia, com os processos que passa, mas veio aqui para participar do culto, veio aqui para adorar o Senhor, né? Como Abraão, nós vamos oferecer o nosso sacrifício, vamos subir o Monte Moriá, vamos oferecer, vamos adorar e, aleluia, retornaremos com a nossa vitória. Oh, glória ao nome do Senhor. Então, meu irmão, quem está na janela não está dentro do templo, embora não esteja totalmente do lado de fora, ele acompanha simultaneamente com o olhar o que passa dentro da igreja e o que passa no mundo. Não é isso, irmão? Tem muita gente assim, ele não está fora nem está dentro,
ele está acompanhando o que se passa, no mesmo tempo, no mundo e na igreja. Ele é indeciso, ele não sabe, né, o para quê, o porquê que ele está ali. Então está na janela, meu irmão, tem que passar para dentro, aleluia, do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a pessoa que acompanha, né, simultaneamente com o olhar o que passa na igreja e o que acontece no mundo, aleluia, a pessoa não se posiciona. Meus irmãos, Deus não honra, aleluia, ninguém desta maneira. Deus não honra, aleluia, o filho, a filha que está na janela, o jovem que está sentado, jovem, aleluia, na janela, olhando para o mundo e olhando para a igreja. O jovem tem que se posicionar, porque é um perigo, irmão. Se não cai da janela e é dado como morto. Eu não posso estar olhando para o mundo e olhando para a igreja, com o pé no mundo, com o pé na igreja. Aleluia, quem glorifica o Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso se posicionar. Aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, a Bíblia nos fala no livro do profeta Oséias, capítulo 7, versículo 8. Aleluia, o profeta que Deus usa, o profeta para recriminar a atitude dúbia, aleluia, da tribo de Efraim. Ele vai dizer, meus irmãos, na minha tradução, que Efraim era como os povos que se misturam. Efraim é um bolo que não foi virado, aleluia. Aqui, meus irmãos, Israel é advertido, né, por Deus quanto às suas decisão, aleluia, nas coisas espirituais. Deus, aleluia, usa o profeta, aleluia, Oséias, para advertir o seu povo, meu irmão. Tem alguém aí? Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado, né? Você já viu um bolo que não foi virado? Então Deus chama a atenção da atitude dúbia de Efraim, né, meus irmãos? Aleluia, não sabe se serve a Deus ou se serve o mundo, né? Não sabe se honra a Deus ou se mistura com as nações, com os povos pagãos. Mas nesta noite o Senhor, aleluia, fala conosco pelo poder da sua palavra, aleluia. Deus, nesta noite, Ele fala, aleluia, o coração da sua igreja. Deus advertiu, aleluia, o povo de Israel quanto às suas decisões espirituais, meus irmãos. É uma questão de vida ou morte. Quem não lembra de Caim? Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus perguntou a Caim: onde está, aleluia, e aleluia, a fim de que, aleluia, o rebelde filho de Adão confessasse o seu estado espiritual deficiente, né? Aleluia. Deus quer um posicionamento, aleluia, da nossa parte, para Ele poder operar na nossa vida. Quem glorifica a Deus, meu irmão? Não tem como ficar na janela e querer ser abençoado por Deus. Não tem como ter uma atitude dupla, aleluia, receber as bênçãos do Senhor. Aqui nos mostra, meus irmãos, que Eutico, ele teve a sua visão perdida. Ele começou a assistir o culto, né, a ficar enfadado, né? O texto diz, meus irmãos, aleluia, que ele ficou cansado e caiu, seus olhos ficaram carregados de sono. Foi o que também
aconteceu com os discípulos de Jesus. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que estava prestes a agonizar antes da sua morte da cruz, e eles não podiam velar nem sequer, aleluia, uma noite com o Senhor. E Jesus aqui, meus irmãos, aleluia, chama a atenção dos discípulos. Eles estavam carregados de sono, né? E Jesus chama a atenção, porque eles não puderam velar sequer uma noite com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos amados, a Bíblia nos diz, aleluia, o apóstolo João escrevendo para a igreja de Laodiceia, meus irmãos, que ela precisava comprar colírio espiritual e aplicar nos olhos, aleluia, para que pudesse enxergar. Aleluia. Estamos nos tempos, meus irmãos amados, de estarmos, aleluia, cônscio, né? De estarmos despertados para, aleluia, a hora que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Quem glorifica o Senhor nesta noite? Então aqui nos diz a palavra que o Eutico também perdeu a sensibilidade. Ele já tinha, aleluia, não podia ouvir, meus irmãos, o sermão de Paulo, não podia, aleluia, discernir aqui os acontecimentos à sua volta. Já não mais podia ouvir a palavra de Deus, nem as pessoas que advertiam, né, aleluia, quanto ao sono pesado que tomava ele. Tem gente que é assim, meus irmãos, já perdeu a sensibilidade espiritual, né? Já não tem mais desejo de ouvir a palavra do Senhor, já não tem mais desejo de ouvir o sermão. Eutico já não tinha mais desejo de ouvir o sermão de Paulo, já não podia mais aqui discernir os acontecimentos, irmãos. É assim que acontece quando se perde a sensibilidade espiritual. A pessoa tem fastio da palavra, a pessoa inquieta, né? A pessoa sofre de desatenção, aleluia. Ela, aleluia, fica, aleluia, sem sensibilidade, não ouve mais, aleluia, a advertência das pessoas, aleluia, que estava alertando ela quanto ao sono pesado, que era perigoso o lugar que ela estava sentado na janela. Tem gente assim, meus irmãos, levando a sua vida espiritual de qualquer maneira, sem sensibilidade. Eutico aqui, meus amados, ele perde a sensibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, o escritor nos afirma, meus irmãos, ele vai dizer, ele afirma que o mantimento sólido, aleluia, é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm o seu sentido exercitados para discernir tanto bem como o mal. Essa capacidade de discernir, esse sentido exercitado, reflete, meus irmãos, a sensibilidade que cada um precisa ter. Aleluia. O crente precisa ter sensibilidade. O crente tem que ter percepção espiritual, discernimento, irmão. Paulo diz que as coisas espirituais só pode se discernir
para quem é espiritual, louvado seja o nome do Senhor. O eutico vai para o culto, aleluia, escolhe um lugar inapropriado para sentar em cima da janela, aleluia, não está nem fora do culto e nem dentro do culto, está numa posição neutra, olhando o que se passa no mundo simultaneamente e o que se passa na igreja. Foi tomado de um sono pesado, aleluia, de repente ouviu-se um barulho, e aquele jovem cai do terceiro andar, aleluia, e começou o alvoroço no culto. Mas Paulo tinha discernimento, Paulo tinha sensibilidade, Paulo sabia o Jesus que ele estava pregando ali naquela hora. Tem alguém aí para glorificar o Senhor? Aleluia. Paulo vai dizer: ninguém precisa ficar apavorado, porque o Espírito está nele. Paulo abraça ele, ora por ele, e o jovem torna a voltar à vida. Aleluia. Quem tem sensibilidade, irmão, espiritual, é necessário, meus irmãos, ter sensibilidade. Nós vemos aqui que o escritor aos Hebreus, ele afirma isso, que o mantimento sólido, ou o alimento sólido, é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia. Então é uma capacidade de Deus, irmãos, que Deus nos dá para discernir, né? Esses sentidos exercitados mostra que reflete a sensibilidade que nós precisamos ter. Aleluia, que cada um precisa sempre ter. Tu não pode estar desligado, tu não pode estar desprovido, meus irmãos, num lugar espiritual como esse, aonde Deus habita, aonde o Espírito Santo está operando, aonde há uma batalha travada, né, para você não receber a revelação da palavra rema, da mensagem revelada, porque o diabo sabe que no momento que você pegar a revelação, você recebe a bênção, o milagre, a provisão de Deus, a porta vai se abrir. Aleluia. Então o eutico estava no lugar inapropriado, em cima da janela, meus irmãos. É o crente, aleluia, que vai para o culto sem propósito, né? Ele chega na igreja desatento, aleluia, sem sensibilidade, aleluia, sem discernimento de nada. Tudo que se passa para ele, ele acha que é banal, é normal. Ele não tem atenção, é desatento. Ele não consegue ficar alguns minutos, aleluia, compenetrado. Mas hoje o Senhor está aqui nesta noite, aleluia, para que nós possamos exercitar, meus irmãos, aleluia, os nossos sentidos espirituais, aleluia. Quem tem mão para glorificar, para que nós possamos discernir tanto bem como mal. Aleluia. Paulo diz isso. O crente espiritual, aleluia, ele tudo discerne e de ninguém é discernido, meu irmão. A tua visão tem que estar aberta, aleluia, sensível, procurando para enxergar os milagres, as maravilhas que Deus está operando. Enquanto tu está aqui, Deus passa uma revelação na tua mente. Deus mostra como está a tua casa. Deus revela as tramas do diabo, como Deus revelou a Eliseu os projetos do rei da Síria, enquanto esse estava dormindo na sua câmara.
A Bíblia diz que Deus revelava a Eliseu o que se passava no coração daquele homem, como ele estava maquinando mal para poder pegar o povo de Deus. E a Eliseu tinha um sentido exercitado para discernir o bem e o mal. Deus está hoje te dando discernimento. Oh, glória a Deus. Quem adora o Senhor esta noite, exalte o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, meus irmãos, precisamos ter o nosso sentido exercitado. Glória a Deus. Não perca a sensibilidade. Não permita que a palavra de Deus perca o significado na sua vida, meu irmão. Senão aí será o fim. Foi o fim aqui de Eutico. Caiu, morreu. Você que está de pé, meu irmão, sirva a Jesus fielmente. Em breve Jesus voltará. Em breve, aleluia. Não caia, não morra. Quem tem mão para levantar? Para Eutico aqui, teve uma única solução: a oração dos servos de Deus. Paulo orou, a igreja lhe orou e ele retornou à vida. Receba vida, receba sensibilidade, receba discernimento espiritual, receba nesta noite, aleluia, da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está hoje aqui, aleluia, derramando, aleluia, sobre nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Exalta o Senhor nesta noite, meu irmão. Hebreus 5,14, a palavra de Deus, aleluia, nos diz, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais em razão do costume têm o sentido exercitado para discernir tanto bem como mal. Meus irmãos, quem é fraco, quem é imaturo na fé, não tem sensibilidade e nem discernimento espiritual. Tu vê aquela pessoa imatura na fé, fraca na fé, não tem discernimento, aleluia, e sensibilidade espiritual para receber o que é bom, ou seja, para poder receber e perceber o que é bom e o que é mal, né, meus irmãos? A pessoa é levada, né, por avalanche, por ventos de doutrina, porque ela é fraca na fé, ela não tem maturidade na fé, não procura exercitar os sentidos para discernir tanto bem como mal. Meus irmãos, isso é fundamental, isso é importante na vida de quem serve a Deus, porque nós vivenciamos uma guerra, uma batalha, meus irmãos, espirituais. Nós estamos em batalha, em guerra. Nós vemos aqui, aleluia, que o crente espiritual, né, quando ele é maduro, espiritualmente maduro, é aquele que tem os sentidos espirituais treinados para distinguir claramente entre o bom, o bem e o mal, mediante a prática constante da justiça e da obediência a Deus e a sua palavra. Meus irmãos, esse crente, escuta bem, aleluia, ele aprendeu a amar a justiça e odiar a iniquidade. Ele tem a sua mente
renovada, né? É o que Paulo vai dizer quando ele escreve, né, aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse crente, meu irmão, ele é capacitado pelo Espírito Santo para ver as coisas do ponto de vista de Deus. Ele sempre vai estar apto a receber alimento sólido. Esse crente, meus irmãos, sempre estará apto a receber a palavra de Deus. E ele vai sempre crescer, aleluia, segundo a estatura completa de varão perfeito. Paulo, ele ensina isso. Ele vai escrever aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse crente, meus irmãos, ele tem a mente renovada, transformada pela palavra, pela obediência à palavra. Ele, aleluia, odia, né? Ele vem aqui, ele ama a justiça e passa a odiar a iniquidade. Ele tem a sua mente renovada. Esse crente, meus irmãos, é capacitado também pelo Espírito Santo, aleluia, para ver as coisas do ponto de vista da ótica de Deus. Ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo, até chegar na estatura de varão perfeito. Paulo ensina isso em Efésios 4:13. Louvado seja o nome do Senhor. Esse crente, ele começa a subir de estatura, né? Aleluia, até que todos cheguemos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas no versículo 12, ele traz a importância, aleluia, né, de nós também, meus irmãos, estarmos na obediência, né? Deus levanta os ministros, né? Ele fala aqui, meus irmãos, que aquele que subiu também é o mesmo que desceu às partes mais baixas, aleluia, levando o cativeiro subiu, dando dons aos homens. E ele vai ali relacionando, uns ele chama para apóstolos, uns ele chama para pastores, outros chama para mestre, outros ele chama para profeta, para evangelista, e outros para doutores e pastores, querendo, aleluia, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aleluia, até que todos nós, quem tem glória a Deus, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então este homem, este servo, meus irmãos, ele vai sendo capacitado pelo Espírito Santo, ele vai crescendo, irmão, não pode ficar anão toda a vida, atrofiado, meus irmãos, né? Com corpo, aleluia, pequeno e a cabeça grande, atrofia, anomalia espiritual. A palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada. Deus está
usando, os homens que têm levantado com os dons ministeriais para o aperfeiçoamento, para o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos crescer, precisamos, meus irmãos, estar dentro do templo, dentro do culto. Não podemos ficar em cima da janela, em cima do muro, sem propósito, sem sensibilidade espiritual, sem discernimento das coisas espirituais. É um perigo. A solução para o Eutico foi somente a oração de Paulo e dos irmãos. Literalmente ele morreu, caiu do terceiro andar. A queda trouxe alvoroço, aleluia. Mas o Jesus que Paulo estava pregando estava ali confirmando, estava naquele culto. Meus irmãos, Jesus está aqui, aleluia. Deus opera no meio das multidões, opera, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Cadê esse verdadeiro adorador? Oh, glória a Deus. Deus está nos dando discernimento espiritual. Quem está recebendo? Deus está nos dando sensibilidade espiritual nesta noite. Deus está nos dando discernimento espiritual. Eutico perdeu a visão espiritual. Ele começou a ficar enfadado, seus olhos ficaram carregados de sono. Foi o que também, aleluia, trouxe a sua queda. Mas hoje o Senhor está abrindo nossos olhos, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus manda que a igreja de Laodiceia compre colírio, aleluia, para poder enxergar melhor, para poder ver. Meus irmãos, é necessário enxergar, é necessário discernir, é necessário ter sensibilidade para que o Senhor venha operar. Oh, glória a Deus. Quem nesta noite se coloca de pé? Oh, louvado seja o nome do Senhor. O melhor lugar para estar, aleluia, participando do culto, meus irmãos, é dentro da presença de Deus. Deus tem compromisso com quem está dentro do culto, com quem está ali participando do trabalho, como adoradores, aleluia. E Deus, Ele começa a operar de uma forma tremenda. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando, o nosso irmão Diácono Moisés vai louvar o Senhor, e nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Nesta noite, você que recebeu esta palavra de despertamento espiritual, aleluia, o Senhor quer revelar coisas grandes e firmes. Deus falou para Jeremias no capítulo, aleluia, Jeremias 33, aleluia, a partir do versículo 3, Deus fala para o profeta Jeremias, aleluia, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Aleluia. Deus quer se revelar, aleluia, forte para nós, meus irmãos. Mas Deus, Ele precisa que nós desçamos na oração, aleluia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, O profeta Isaías diz: invocai enquanto Ele está perto, buscai ao Senhor, aleluia, clama ao Senhor, meus irmãos, ore a Deus. Não existe nada que a oração não resolva, não existe problema, causa
né, que, aleluia, algumas horas na intimidade com o Senhor não possa solucionar. Oh, glória a Deus. Deus quer levantar um povo que ora, um povo que clama, um povo que vence as batalhas na oração, meus irmãos. Efésios 6:10, depois de Paulo discorrer sobre as armaduras espirituais, ele vai dizer no versículo 10: do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti, pois, de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo feito tudo, ficar firme. Paulo começa a discorrer mais à frente, no 14, né? Aleluia, sobre essas armaduras. Aleluia. Cinturão da verdade, couraça da justiça, o 15, calçar os pés da propagação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Aleluia. Paulo vai falar, meus irmãos, da palavra de Deus. Aleluia. O 17, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no 18, ele não deixa a oração de fora, ele inclui, meus irmãos, tem alguém aí? A oração como parte desse arsenal espiritual, orando em todo o tempo, aleluia, com toda sorte de oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, aleluia, com toda sorte de oração, intercessão, rogos, súplica, aleluia, deprecações, todo tipo de oração, meus irmãos. Deus deixou as armas necessárias para a gente vencer esta guerra. Quem está tomando posse desta guerra, desta batalha nesta noite, dessas armas para vencer esta guerra? Oh, não é no braço de carne, não é com a nossa força humana, não é com a nossa inteligência, com o nosso QI, aleluia, avançado, não, meus irmãos. Aleluia, é se fortalecer no Senhor, é nos revestir das armaduras de Deus. Oh, glória, aleluia. Deus está revestindo o seu povo. Aleluia, adore, meu irmão, mesmo fraquinho, mesmo cansado como eu estou, esgotado, mas eu não posso deixar de glorificar. Oh, quem sabe nesta noite Jesus não vira esse cativeiro. Quem sabe nesta noite, aleluia, Jesus não muda esse quadro. Quem sabe esta enfermidade que foi diagnosticada nesta noite, o Senhor Jesus, aleluia, Ele não traz a cura. Quem sabe pode ser nesta noite, aleluia. Levanta a tua mão, aleluia, comece a receber tudo quanto a palavra está nos entregando.